Olá, gente querida! Hoje, dia 4 de novembro, segunda-feira, a semana começando, e aqui queremos começar bem, lendo o Santo Evangelho, alimento para a nossa alma. O Evangelho de hoje nos mostrará Jesus na casa de um homem rico. Era uma festa, e ali o Senhor notou que só estavam os puros, os perfeitos, os impecáveis. Jesus notou a ausência dos pobres, dos pecadores, dos famintos e advertiu o dono da casa. Nas entrelinhas, Jesus fala que o reino de Deus é um reino sem exclusões, para todos. Antes da leitura, não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Deixar também o seu like, o seu joinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus. Os fariseus formavam uma casta exclusiva, privilegiada, fechada, que acentuava ainda mais as desigualdades que existiam naquele tempo. Eles se consideravam o grupo que tinham todos os direitos, e os pobres eram aqueles que tinham todos os deveres. Lá naquela casa, Jesus chama a atenção do dono da casa e diz a ele: quando tu deres novamente um banquete, não convidas os teus amigos, parentes ricos, que podem te convidar também, te retribuir, mas convidas os pobres, os doentes, que não podem te retribuir, porque a tua retribuição virá de Deus. Algumas observações aqui nesta passagem, que é uma passagem muito rica. A primeira é que Jesus, naquele momento de encontro, descontração com pessoas diferentes, ele não se esquece dos últimos, dos pobres, porque Jesus é fiel à sua causa, a causa de defender aqueles que eram, repito, esquecidos por todos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele segue a tradição de Jesus Cristo sobre a defesa e a busca do cuidado com o pobre. O apóstolo Paulo chama a atenção dos cristãos mais abastados, que chegavam na ceia, na celebração eucarística, na missa. Era um momento de festa, comiam, bebiam, e não esperavam os mais pobres, que chegavam sempre atrasados por causa do trabalho. Não esperavam os escravos, que tinham que receber a permissão dos seus senhores para participarem do banquete. E Paulo chama isso de escândalo. São Tiago, na sua carta, diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para fazê-los herdeiros do reino dos céus. Então, notem que a tradição cristã, ela tem um patrimônio, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todos e olhar com carinho para aqueles
aos quais ninguém olha. Esses devem ser objeto da nossa atenção e também do nosso anúncio. É para todos o Evangelho, mas tem os que mais necessitam de atenção, de cuidado e de carinho. Uma outra observação aqui é que Jesus critica, não gosta de uma boa ação feita na expectativa de receber algo em troca. E ele convida os seus seguidores à gratuidade, a fazerem o bem unicamente pelo bem, sem esperar nada em troca. Eu acredito que você já tenha passado por uma situação constrangedora, na qual alguém fez algo por você ou te deu algo esperando alguma coisa. Então, imaginando essa situação desagradável, constrangedora, vamos evitar isso também para os outros que nós encontraremos. Se temos condições de fazer o bem, e a maioria de nós temos essas condições, que façamos por pura bondade do amor de Deus que está em nossos corações. Uma outra observação neste evangelho. O evangelista Lucas apresenta Jesus num banquete. Esse banquete é uma alusão à Eucaristia, na qual todos são convidados a participar. Só existe um pecado que nos impede de estar plenamente em comunhão com Deus e com os irmãos. É o pecado do egoísmo. Quando nós nos sentimos demasiadamente grandes, quando acreditamos que temos todos os direitos diante de Deus e não fazemos o bem a quem precisa do bem. Então vamos repensar a nossa caminhada como cristãos, seguidores do Mestre. Continua a tua jornada. Lute contra o espírito que aí faz você pensar só em você. Pense também no outro. Você não precisa ficar miserável, pobre, desprovido de dignidade ou de bens. É pouco e é significativo que podemos fazer pelos mais pobres deste mundo. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê a graça ao longo desta semana. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.